atendidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária reclamam que restrições do Proagro, reclamam das restrições do Proagro. E o Banco Central, que é então o gestor do programa, adotou medidas para reduzir os gastos aí do programa. E sobre as regras, as novas regras, vamos ouvir agora o lado dos produtores. Eu vou começar então com o Carlos Joel, que é presidente da FETAG do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, bem-vindo, Carlos. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Vamos lá, então. 2026, né? Como é que vocês avaliam essas regras? A gente já vem discutindo, vem falando aqui no nosso jornal ao longo de 2025. O governo fala que as medidas ao Proagro são para melhorar, então, a gestão de risco, né? O Banco Central implementou aí mudanças para equilibrar as contas do programa. Como a FETAG, ela observa, tudo isso, o programa está gerando essa preocupação, precisaria fazer uma revisão do Proagro? Fala para a gente. Nós avaliamos com muita preocupação, né? Aliás, não é de hoje que o governo federal vem piorando cada vez mais o acesso dos produtores ao Proagro, criando regras, né, com aquele discurso de que há fraude no Proagro. Então, se combate a fraude. Bom, tem produtor fazendo fraude, combate-se a esse produtor, deixa ele fora. Tem avaliador fazendo fraude, tem agente financeiro fazendo fraude, se combate isto, mas não prejudica o produtor. O governo ele está se distanciando cada vez mais do seguro rural e principalmente do Proagro. Está deixando o agricultor na mão, está deixando o agricultor sem pai e sem mãe, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. O agro do Brasil, a agricultura familiar, a agricultura empresarial, ela movimenta esse Brasil. É uma indústria a céu aberto, que corre todos os tipos de risco e que bota muito dinheiro com os impostos para dentro do governo do federal, estadual, dos municípios, pois o agricultor paga imposto sobre tudo que compra. E depois ele ainda paga também sobre o que vende, né? E o que o governo dá hoje? O governo, para uma parte dos produtores, para a agricultura familiar, subsidia os juros e o seguro, né? Mas isso é muito pouco por aquilo que a agricultura devolve, de volta emprego e renda. E o governo vem se retirando, ele vem deixando o produtor cada vez mais dependente de si próprio. Não diminuindo as políticas que ajudam a proteger esses produtores, essa produção. É assim que nós viemos se sentindo, é assim que está acontecendo. O produtor está acreditando. Nós viemos no Rio Grande do Sul com 5 anos de problemas climáticos, agora nós estamos fazendo uma safra boa, fizemos uma safra boa de arroz, fizemos uma safra boa de trigo, estamos fazendo uma safra boa de milho, temos uma produção muito boa de leite, mas não temos preço por eles. E aí nós ficamos cada vez mais com a incerteza de investir numa propriedade, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com o clima, nós não temos esse controle do clima. E aí o principal parceiro, que é o poder público, se retira e deixa o produtor na mão, né, de um processo. Então, a FETAG avalia como muito preocupante este novo cenário, essa questão de ter teto, né? Porque como vai ficar o produtor? Vamos dizer, tu gastou e aí aqueles produtores que ficaram por último, o Rio Grande do Sul é sempre os últimos a produzir, é sempre os últimos a plantar, nós vamos ficar sem seguro aqui na ponta. E aí nós vamos plantar e depois na hora, o que aconteceu agora com a fruta aqui no Rio Grande do Sul, né? O governo não honrou com o compromisso do seguro rural e o agricultor teve que pagar a parte que já tinha pago a parte dele e agora teve que pagar a parte do governo para não perder tudo. É esse o amparo, é essa a ajuda que o governo quer dar para os agricultores. Estamos na contramão, né, Simone? E nós estamos nos queixando muito disto e queremos que o governo reveja essas posições. Senão nós vamos cada vez mais afastar o produtor da agricultura e botar principalmente a juventude para o meio urbano. Carlos, você citou aí em relação a esse teto, não é? Na última reunião de 2025, o Conselho Monetário Nacional
criou essa medida, como você falou aí, em relação a esse teto. Quando 80% da verba anual aí do programa ela for comprometida, pode ter bloqueio às novas contratações, é isso, né, de produtores de municípios que representam 25% desse risco assumido pelo Proagro. Esse tipo de enquadramento é que preocupa, que já passa a valer agora a partir deste ano de 26. Você citou aí umas safras boas, mas tudo depende do clima? É exatamente, porque o produtor ele vai fazer um investimento para a propriedade, ele vai comprar uma máquina, ele compra uma máquina para 7, 8 anos, né? E aí ele precisa pagar, ele tem que plantar, só que aí ele vai plantar e aí deu a caso que naquele ano o município dele choveu menos do que o outro, ele vai ficar fora do seguro rural, né, da parte do governo, porque ele teve azar de estar no município ou na região que choveu menos. Então, isso não é justo com os produtores. Isso é discriminatório, é uma legislação discriminatória, porque o produtor não tem essa possibilidade de dizer eu vou plantar porque vai chover bem. Nós não temos essa certeza. Né? Essa semana ia chover muito em todo o Rio Grande do Sul. A grande parte do Rio Grande do Sul não choveu nada. O clima muda de 2 dias em 2 dias, né? Ou às vezes de um dia para outro. Então nós não temos esse controle do tempo, mas o governo quer fazer que parece que o produtor tem esse controle. E nós não temos. O governo só quer entrar na boa, quer entrar onde vai arrecadar, não quer investir junto com o produtor. Quer dizer, o investimento, os riscos ficam por conta do produtor. Eu vou ficar na boa. Quando der, eu arrecado. Quando não der, eu não arrecado, mas também não pago. Não pode ser assim, né? Nós temos que ter política que ajuda a diminuir os riscos do produtor. Precisa fazer ajuste? Precisa fazer ajuste. Agora, não criar ajuste só para uma parte. Vamos ver o governo beneficiando o governo e o produtor fica na mão. O que deveria ser melhorado, então, em relação ao que a FETAG propõe para o governo? Acho que fiscalizar os erros que tem no Proagro. Tem produtores que estão tentando burlar, deixa ele fora. O governo sabe, o agente financeiro sabe se tiver alguém, que eu acho que não tem, mas diz que tem, então prova que tem e tira o produtor fora. Tem peritos que estão ajudando os produtores. Ou se tu tem essa certeza e tu sabe quem foi, descredencia os peritos que fazem isso, né? Tem agente financeiro também fazendo fraude, que é isso que a gente escuta muito do governo. Então, descredencia aquele agente financeiro e resolve o problema, mas não dificulta para o produtor, aquele que faz certo, que paga certinho, que está lá trabalhando certinho, que planta certinho e que vai ficar com risco. Não pode ser assim. O governo está na contramão, né? Um governo que diz que olha para a produção de alimento, que diz que protege a agricultura familiar, mas que na verdade não é isso que nós estamos vendo com a questão do seguro e com a questão do Proagro. Certo, Carlos, muito obrigada por essa conversa hoje aqui, né, no início dessa semana, né? A gente está começando 2026 com essa preocupação aí em relação aos produtores, não é, os produtores do Rio Grande do Sul e a FETAG trabalhando em cima dessa possível, né, revisão em relação às regras das novas medidas aí adotadas pelo Banco Central, que é o gestor aí do Proagro, do programa, né, Carlos? Muito obrigada pela participação. A gente ouviu, né? A gente ouviu o lado dos produtores aí do Rio Grande do Sul. A gente segue acompanhando essa questão, viu? Obrigada. Um bom início de semana para você. Eu que agradeço, Simone. Um bom ano para nós todos também. Um abraço, obrigado pelo espaço. Obrigada, Carlos. Tchau, tchau.